Começando falando do exterior, e nós vamos dar um foco sim mais às elétricas, mas eu tenho que falar de um modo geral que eu devo fazer. E um dos ETFs favoritos meus ao longo de 2023 foi o SCHD, que é um ETF que acaba tendo aqui um resultado de crescimento de dividendos, e eu devo continuar atento a ele. Se você observar aqui o desempenho desse ETF, ele subiu apenas 0,24 ao longo de 2022, mas ele deu grandes volatilidades. E foi exatamente nestes ruídos aqui que a gente pôde ter uma oportunidade de comprar o ETF mais barato. Ele vem de uma certa recuperação, mas ainda está barato, porque afinal de contas, no último ano, ele ficou aqui no 0 a 0. Mas esse ETF é tão bacana que sempre que você olha num prazo um pouquinho maior, você vai ver uma grande alta nas ações. Isso nós estamos falando em dólar, tá? E sempre que eu vou investir em alguma coisa, eu gosto de olhar o dividendo em reais ou dólares que seja e ver esse crescimento. Porque se você olha o yield, você fica contaminado com as cotações muitas vezes. Aí você pode não enxergar tanto crescimento. Olha só, esse ETF aqui em yield, parece que ele não subiu tanto assim, mas é porque as cotações sempre estão subindo. E isso é bacana também para quem compra, então, lá atrás e vai segurando. Então, olha só, quem comprou em 2014 ganhava $1 de dividendo, 1,5. Agora, em 2023, ganhou 2,66. É quase 3 vezes o yield. Então, estamos com o yield agora no momento de 3,5. O cara ganhou aí quase 10% de dividend yield aí, com esse crescimento. As cotações também cresceram, suas cotas, suas ações aí estão valorizadas também dentro desse ETF. Então, patrimônio subiu e dividendo está crescendo aí ao longo dos anos. Esse ETF é bacana que ele utiliza aqui um universo de ações boas pagadoras de dividendos, com bom histórico aqui nos últimos 10 anos, e aí ele também usa outras questões aqui, como o ROI, o Dividend Yield, o crescimento dos dividendos, e aí ele tem então um universo de ações ao qual ele investe. Como a maioria dos ETFs no exterior, ele tem uma diversificação bastante grande. O top 10 empresas aqui tem 41% do peso, mas ainda tem os outros 59% em várias outras empresas. Aqui está as principais empresas do grupo com maior peso. Temos a Coca-Cola, a Verizon, a Cisco, a Chevron, a Texas. Algumas empresas talvez você não conheça, mas são boas empresas, mas não necessariamente tão no radar assim dos investidores que não investem lá fora. Mas é um ETF bacana, diversificado e seguro. Quando você observa os setores que tem dentro desse ETF, nós podemos ver financeiro, eletrônicos, temos comunicação, transporte, saúde. Temos diversos setores, mas você deve perceber que está faltando um aqui que a gente gosta muito, que é utilidade pública. E foi pensando nisso que no começo do ano passado eu iniciei a posição num ETF de energia, o FUT, mas eu acabei não dando sequência aos aportes ali, mas esse ano eu devo estar aportando um pouco mais, e também dava continuidade aos aportes na Vistra, ao qual eu acelerei em março principalmente ali. E a Vistra é uma empresa que performou muito bem, diferente da grande maioria das elétricas na Bolsa Americana. Então a Vistra subiu 75,3% nos últimos 12 meses. Eu concentrei minhas compras aqui, principalmente nessa queda aqui. Comprei um pouquinho depois, mas acabei largando um pouco as compras, focando principalmente no Brasil, mas eventualmente eu comprava lá no exterior, principalmente o SCHD, conforme eu disse, ou uma ou outra empresa ali que dava um ruído. Mas eu poderia ter comprado mais à vista, porque a vista, na minha opinião, ainda está barata. Um PVP de 1,26, 2,13 de yield. E o mais bacana de tudo é que é uma empresa de crescimento de dividendos. E aquele começo do ano estava especialmente prejudicado porque a ação tinha decepcionado os analistas em um trimestre de 2022, mas eu já havia visto que ela não estava indo mal. Ela tinha projetos de crescimento, é normal acontecer alguma volatilidade. Nos trimestres sequentes ela só surpreendeu, só fez a surpreender. Agora todo mundo recomenda a compra aqui e forte da Vistra. 8 analistas recomendando compra forte, um compra normal e apenas um mandando vender. E na época que eu comprei não estava assim, estava bem equilibrado as coisas aqui. Às vezes a ação foge um pouco do radar. Os analistas ficam focando muito no que está acontecendo agora na empresa, né? Uma das coisas mais bacanas desse case é o programa de recompra de ação que eles têm. Então, eles sempre estão recomprando ação, fazendo com que os dividendos façam crescer ao longo dos anos. Então, crescimento de dividendos vem acontecendo exatamente, principalmente na verdade, por conta da recompra de ação. E a empresa consegue crescer os resultados também aliando a investimentos. É uma empresa que tem um portfólio bastante bacana aqui de crescimento e ela vai crescer na energia zero emissão, né? Então ela está aqui focando em energia principalmente solar,
Olha só, o que ela tem hoje, ela vai crescer nos próximos anos 148%. Então, olha só, 2025, 24 e 26 tem muito crescimento em energia solar. O que eu acho bastante bacana na vista também é o armazenamento de bateria, que teve um crescimento bastante forte recentemente, inclusive aqui em 2023, e tem mais um pouco aqui ao longo dos próximos anos para crescer. E vamos ver se ela de repente acelera esse crescimento, que eu gostaria que ela até continuasse a crescer tão forte como ela vinha crescendo nessa armazenamento de bateria, que é muito promissor aí nessa questão da transição energética. Podemos observar que majoritariamente o portfólio da Vistra ainda é energia a gás, mas ela vem fazendo essa transição e vem aumentando aqui, se diversificando mais. E o curioso é que a Vistra foi meio na contramão do setor elétrico. Olha só o FUT que eu estrei ali no início do ano, depois acabei praticamente não aportando, diferente da Vistra que eu aportei ali forte naquele comecinho, principalmente ali em março, né? A FUT ela tem aqui uma queda de 9,9%. O setor de energia nos Estados Unidos até está se recuperando agora recentemente, mas na minha opinião ainda está um certo desconto. Se você pega os últimos 60 meses, uma alta de 20,2% em dólar e um dividend yield de 3,26%. E quando a gente pega o histórico dos últimos anos do setor elétrico dos Estados Unidos, embora seja um ótimo setor, ele não tem apresentado tanto crescimento de dividendos. Cresceu, mas não cresceu tanto assim. Talvez exatamente por isso ele não esteja constando com um grande peso lá naquele ETF SCHD. É por conta desse falta de crescer dos dividendos. Então é exatamente por conta disso que eu também estou aqui analisando se eu vou estar comprando mais desse ETF ou se eu vou continuar apenas fazendo stock pick, escolhendo ações avulsas, como foi a Vistra. Eu estou aqui pensando em fazer de repente uma outra ação também dentro do portfólio. Esse ETF está um PVP de 1,80, está até um bom preço. Ele escolhe aqui as empresas dando prioridade principalmente as que têm maior porte, né? A gente nem vê a Vistra aqui no top 10, a Vistra está mais ou menos com 1% de peso aqui nesse ETF. De modo geral, as ações elétricas nos Estados Unidos estão até que a um preço interessante, na minha opinião. A gente vê o PVP da AEP, American Electric Power, nós temos um PVP de 1,67. PL um pouco esticado, a gente tem que ver para onde vai esse lucro, o dividendo de 4,15, dividend yield, e é uma empresa que eu estou analisando ainda se realmente eu vou estar colocando no portfólio. Como eu disse, eu vou estar decidindo aqui se eu complemento a minha carteira com exposição maior nas elétricas ETF ou se eu vou aqui para American Electric Power, tá? Então a gente vê que realmente ela vinha de uma alta, depois da pandemia caiu, vinha numa recuperação muito cheia de zigue-zague, foi subindo até que caiu demais, né? E agora ela vem nessa recuperaçãozinha aqui. Ela é uma empresa maior que a Vistra, está mais no radar dos analistas e a maioria aqui está recomendando compra da ação, mas tem bastante pessoal neutro aqui. É uma ação que vem surpreendendo nos resultados recentemente e a perspectiva aqui nos próximos anos é exatamente crescer o lucro, saindo aqui de 4,49 no momento para chegar a cerca de 6 dólares em 2025. Então é uma empresa que vai crescer os seus resultados. E só contextualizando, hoje eu acabo tendo mais peso na minha carteira do exterior em ETFs, como o SCHD e também tenho ali o SP500, tá? Além de um ou outro ETF e talvez estou analisando aqui crescer na questão do ETF de energia. Estou a avaliar. Mas em termos de ações avulsas, o maior peso da minha carteira é a Berkshire, a ação do Warren Buffett, a holding, né, que detém inclusive como maior peso a Apple. Seguido aqui da Berkshire, o maior peso é a TSM. Na sequência, a Microsoft, a Vistra vem em quarto lugar. E aí eu tenho um grupinho aqui com um peso já um pouco mais abaixo, tá? Que é a Coca-Cola, Johnson & Johnson, a Pepsi e a Apple, que eu até parei de aportar por conta que eu já tô com a Berkshire com o maior peso aqui. E a Berkshire já tem uma exposição bacaninha ali na Apple. Então você pode observar que a minha carteira é bem enxuta, ela está concentrada praticamente em 4 ações, tem outras aqui com peso menor, então é uma decisão que eu preciso pensar muito se realmente vale a pena eu colocar mais uma ação avulsa, ter um potencial de crescimento maior se eu selecionar bem essa empresa, mas ter de ficar acompanhando também, né? De qualquer forma, a gente pode ver aqui que essas que têm um peso um pouco menor, a Coca e a Pepsi, vamos combinar que não precisa acompanhar tanto, é bem tranquilinha, né? A Johnson & Johnson é uma empresa que eu posso estar tirando exatamente por não querer ficar acompanhando ela tanto assim. E a Apple eu acabo acompanhando pela Berkshire, então a Apple aqui nem conta. Então você vê que eu tenho poucas ações de stock pick no exterior. E falando aqui da TSM, ela segue no meu radar, uma ação que subiu 31% nos últimos 12 meses, entregou muita volatilidade e eu sempre compro a TSM no meio dos ruídos. Então eu sempre tenho uma alta maior do que ela representa no ano, porque ela sempre traz um ruído bacana aí pra gente comprar.
ela está um PVP de 5,12, o que é normal para uma ação que cresce tanto quanto ela, e um dividendo de 1,76, um dividendo que não para de crescer. Quem compra na baixa tem um dividendo muito melhor que isso. Então olha só, o dividendo saltou de forma monstruosa, mas ele deu uma desacelerada, uma lateralizada nos últimos 3 anos, porque a empresa vem investindo bastante, mas por outro lado ela vem crescendo os resultados também ainda. Vale destacar que a TSM atua em semicondutores, que é uma perspectiva de crescimento muito grande, carros elétricos, toda a tecnologia que está evoluindo aí usa muito semicondutores, e junto com essa ação avulsa eu levo o ETF SOXQ, que tem uma série de empresas aqui dentro que atuam também com semicondutores, também trouxe um bom resultado, 53,5% nos últimos 12 meses e muita volatilidade. Como de costume, eu vou comprando nas volatilidades, tá? Se você olhar os últimos 60 meses e ver uma alta de 22,5% apenas, é porque esse ETF não tem esse histórico todo, ele é um ETF novo e eu substituí utilizando ele, substituindo o que eu tinha anteriormente, que era o SOXX, esse aqui, ó. E aí sim você vai ver 242% de alta, e como o outro novo tem uma taxa de administração menor, eu fui para ele. E vamos dar uma olhadinha então nos números da TSM. Como eu disse, é uma empresa que exige um capital de investimento muito forte, mas ela também gera receitas bilionárias. As margens, seja a margem bruta, a margem operacional ou a margem líquida, são margens saudáveis o suficiente para ela conseguir investir muito e ainda assim ser uma empresa lucrativa. O ROI da empresa é muito bacana também nesse momento aqui, 25,8. E quando a gente olha o fluxo de caixa da empresa, isso não me assusta, na verdade me deixa seguro por ela ser uma empresa diferenciada. Ela gera tanto dinheiro que ela consegue investir numa quantia tão grande que deixa difícil para muitos dos seus concorrentes. Olha só o quanto de caixa que ela faz em suas operações. Valores monstruosos, mas ela também gasta demais e paga bons dividendos, tá? E aí ela gera um fluxo de caixa livre, que eventualmente acaba sendo negativo, mas ela sabe muito bem o que ela está fazendo, porque afinal as suas operações geram um caixa muito grande. Por que ela precisa investir tanto? Porque é um setor de tecnologia, muda muito. Mas quando falamos de mudança, na verdade é uma evolução, não é descartar a tecnologia anterior, como por exemplo, até 2021 aí nós tínhamos chips de 7mm dominando e os 5mm aí entrando no mercado. Pouco tempo depois, agora em 2023, no terceiro trimestre, nós já vemos os 7mm perdendo espaço, enquanto o 5mm já é o líder aqui e o 3mm entra agora na jogada. E assim vai indo, vai evoluindo a tecnologia. E quando a gente observa a receita da TSM no último trimestre, 42% está vinculado aos computadores de alto desempenho, um setor bastante seguro, teve até um crescimentozinho aqui. Smartphones que vem num crescimento, a gente sabe que é uma tecnologia muito utilizada, e a gente vê aqui o setor automotivo e Internet of Things. Aí o automotivo até deu uma quedinha aqui, mas tende também a se recuperar. Esses são os principais setores que a TSM acaba estando envolvida aí. Então não se esqueça do like no vídeo, comentário para ajudar eu a trazer mais vídeos aqui sobre o exterior, mas com certeza para membros eu vou tentar falar um pouquinho mais aí nos próximos tempos, tá? Então eu fiz aqui um aproximado de como está a minha carteira, tentei fazer um preço aqui mais ou menos próximo de 2023, 2024, para não ter algo muito antigo, tá? Só para representar como foi a minha carteira nesse tempo recente. Aí depois a gente passa a acompanhar, vamos dizer, um pouco mais de perto daqui para frente. Lembrando que essa é uma carteira aproximada, não são exatamente esses valores, não coloquei todos os ETFs, alguns que eu estou aqui tirando da carteira eu não coloquei, com peso pequenininho, tem o IVVB11 que não está aqui dentro, enfim, são aproximados, para a gente ter uma noção apenas, e eu vou mostrar para vocês. Então rentabilidade mais ou menos nessa faixa aqui em reais, nos últimos 12 meses, estoques são 43%, ETFs no exterior sem contar o IVVB11, né, que está aqui no Brasil inclusive, 57%. Eu vou comentar aqui com vocês os meus ETFs favoritos. O SCHD é um ETF de crescimento de dividendos, mais ou menos isso como eu comentei com vocês, né? O SOXQ é ETF de semicondutores para diversificar ali em relação à TSM. O S&P 500, o VTI também é bem parecido, tá? Só que inclui umas empresas um pouquinho menores. Esses aqui é basicamente uma exposição ao mercado geral dos Estados Unidos. Eu tenho também o IVVB11. Tenho esse aqui, o XSVM, que são smalls de valor, é bastante bacana também quando a gente acha que a bolsa está um pouquinho cara ali, que é uma segurança a ações de valor. O SPHD, embora seja um ETF bacana de dividendos, eu vou não focar mais nele, ficar mais focado mesmo no SCHD, que tem uma pegada de crescimento melhor, tá? Então,
O SPHD é um ETF bacana, paga dividendos todos os meses, mas eu acho que eu estou preferindo mesmo manter apenas o SCHD, mas vou deixar ele aqui paradinho, não preciso sair vendendo não. O VEA e o SHAI são ETFs com ações de países desenvolvidos fora dos Estados Unidos, então uma exposição aqui bacana também para diversificar um pouco. O XLRE é um REIT, então são REITs, não são ações aqui dentro. FTSE é esse ETF de energia que eu estou avaliando se eu continuo a aportar nele ou se eu faço duas stock picks no setor de energia mesmo, né? E aí tem que ter aquela questão de ficar acompanhando a empresa. O LIT e o WBAT são ETFs que eu espero bastante crescimento à frente. Lithium é muito promissor na minha visão, mas ele estava ali um pouco esticado, por isso que está aqui enrolado a alta das ações, enquanto o WBAT também são ações aqui com exposição também a esse mundo aqui de crescimento, por exemplo, das baterias. E tem uma mixariazinha aqui no ARKW, ARKK, que são ETFs aqui com ações bem disruptivas, mas extremamente arriscadas esse ETF. É uma mixaria que eu tenho. E quando a gente fala no Stock Pick, as ações avulsas que eu escolhi teve um desempenho melhor que nos ETFs nesse último ano, mas um ano não quer dizer nada na renda variável, tá? Mas enfim, aqui estão as minhas ações. A Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, que eu já comentei com vocês outros vídeos sobre ela, TSM que eu falei hoje, a Vistra que eu falei hoje, e as demais que não deu tempo de falar, temos a Microsoft, a Johnson & Johnson, a Coca e a Pepsi, já com peso menorzinho, como vocês podem ver aqui. Lembrando que a gente ficar olhando a rentabilidade ali que aconteceu em real não faz tanto sentido no curto prazo. O IVVB11, por exemplo, já está aqui em reais, temos uma valorização de 12,7%, porque o dólar perdeu valor em relação ao real. Quando a gente olha o S&P 500, teve uma alta de 20,7%. Então, o dólar aqui, em algum momento, eu acredito que vai se recuperar no longo prazo. Eu nunca coloquei o dólar em relação ao governo, porque vai muito além disso, tá? Então, é uma série de questões, independente aí de qual seja o nosso governo. O dólar, no longo prazo, tende a valorizar. E eu nunca envio dólar para a corretora quando o dólar está acima de R$5. Pelo menos eu tenho feito isso nos últimos anos aqui. E aí, mais para frente, a gente vai ter que atualizar esse valor para valores maiores, mas por enquanto a regra é essa. Acima de R$5 eu não mando para a corretora. Então não faz sentido nenhum ficar olhando rentabilidade de curto prazo, ainda mais no exterior. Não se esqueça do like no vídeo, deixa um comentário ou pergunta aí sobre algum desses ETFs e ações. Lembrando que mesmo você membro, que eu vou trazer um pouco mais de detalhes sobre o exterior, ninguém deveria copiar essa minha carteira, porque vai ter um delay aqui para eu trazer novas informações. Se no Brasil já demora aí uma semana, às vezes até um pouquinho mais para trazer uma novidade, exatamente para não ficar passando essa cara de que estou recomendando algo, então sempre tem um delayzinho. No exterior pode ser que demore ainda mais, então pode ser que você compre um ETF aí, por exemplo o SPHD, que pode ser que saia da minha carteira, e aí você vai descobrir um mês depois que eu já até tirei ele, tá? Então não copie a minha carteira, não copie a carteira de ninguém, na verdade, né? Deixa o like, um abraço, até o próximo, valeu!